tem vários trabalhos assim desse tipo, ilustrações publicitárias também, personagens, né, que com o tempo a gente foi aprimorando, foi conhecendo os universos, como se constrói um universo, principalmente quando a gente começa a estudar a parte de séries. Aham. Então a gente aprende a construir o universo e hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de bíblia narrativa. Então, se uma empresa quer um personagem, por exemplo, a gente não vende simplesmente um visual ali, que é só uma casca estética, né? Sim. Tu vende tipo a alma dele, A gente assim, quer vender um conceito, sim, o que a ele, persona mesmo do personagem, exato, assim, né? o que ele pode representar em termos de valores tal, e também, por que não, um ambiente ficcional que possa representar os valores da marca tal, né? Sim, é porque, por exemplo, assim, né? Vamos pegar um exemplo atual, assim, que me veio agora na cabeça. A Lu do Magalu. Se ela, tu já imagina, tu já entende como é que ela se comporta, porque ela é da tecnologia, ela é simpática, ela é inteligente, e tudo mais. Se ela fosse, digamos, se ela não tivesse esse conceito e um outro estúdio de repente pegasse ela, seria muito estranho ela de repente vir numa outra pegada, numa pegada meio, sabe? Então, isso meio que muda inclusive o conceito que o consumidor tem em relação àquela empresa, àquela marca, assim, né? Então, o Baianinho da Casas Bahia, ele também tem, é mais um menininho, mas se ele de repente começar a falar de um jeito diferente ou muito, né? Muda, né? E muda todo o conceito que a pessoa tem em relação àquela empresa, aquela marca, né? Então por isso que é importante já quando for vender, não vender só a casca, vender o pacote completo para que tanto a empresa entenda que vai ser aquilo ali dali para frente, né? Aquela linha editorial, digamos assim, e obviamente para o consumidor que está recebendo aquela comunicação, né? Sim, sim, essa coisa, esses personagens que tu citou aí, são personagens meio que fazem parte do mundo real, vamos dizer, do mundo que a gente vive, né? Acho que, né, esse tipo de conceito é um conceito tipo assim, esse é um personagem que está vivendo o mesmo mundo que você que está vendo aqui. Entendi. Existe também a possibilidade da gente criar universos narrativos ficcionais, que é uma coisa legal também. Por exemplo, a Marisol tem a Lilica Riplica, né? Sim, o Tigor Tigre. A Lilica durante muito tempo foi meio que um personagem assim tal, mas não tinha um aprofundamento, né? E agora nos últimos 4, 5 anos, foi feito um trabalho de universo ficcional, inclusive por uma agência parceira nossa de São Paulo, da Singular, onde eles criaram um universo ficcional para a Lilica e também produziram uma série com vários episódios animados, né, que passou inclusive no Discovery Kids, onde em nenhum momento se fala em malha, em nenhum momento se fala em roupa, entendeu? Sim. Mas os valores da marca estão ali dentro daquela história ficcional de entretenimento. É aí que a gente consegue levar para o público algo de relevante que tem a ver com o propósito da marca. Mas que fica muito subliminar, fica muito sutil a mensagem. Exatamente. Porque o objetivo não é vender, na verdade, é ajudar a audiência a ter uma experiência construtiva, né? Principalmente a audiência infantil é muito importante. É legal que a gente sempre tem um viés educativo, né? Histórias que ajudem eles a formarem suas personalidades. Sim. Mas o legal desse exemplo que tu deu é porque, assim, a Malve criou internamente, né? Eu digo assim, foi pela marca, né? Porque hoje, digamos, é mais fácil, claro que se a empresa tiver dinheiro, de fazer uma licença, né? De licenciar uma marca, um personagem, porque o personagem é conhecido, já foi trabalhado, e colocar na sua estampa. Eles não, eles desenvolveram um personagem interno, que é só da Malve, não existe um outro tipo, a Lilica não era de outra coisa, e aí eles licenciaram, né? Então, eles precisaram fazer todo um trabalho mesmo, né, de formação, de persona, de criação do universo para que a criança, para que isso depois ajude no marketing. A criança vai lembrar de ter visto lá no Discovery Kids e vai ver uma camiseta sendo vendida e, poxa, olha só, eu quero, faz aquela conexão, né? Ou os próprios pais, enfim, eu acredito que seja interessante nesse sentido, né? Sim, porque o que acontece, né? O personagem em si, ele tem
ele tem uma participação na vida de quem tá assistindo, de quem gosta e tal, né? Marca a memória, né? Marca a memória. Então, assim, o que sempre aconteceu no Brasil? A gente sempre foi muito colonizado de consumir coisa estrangeira. Total. Então, eu cresci com desenho americano Sim. e uma outra coisa japonesa, mas desenho mesmo brasileiro na TV não tinha. Sim. Né? Então... Tu não foi muito da escola do Maurício de Souza? Não, sim, eu adorava Maurício de Souza, Turma da Mônica. Mas tal, não passava só na que TV, né? Passava na Era não só tem, o gibi, né? Exatamente. Tinha só o gibi. Eventualmente, eles conseguiam fazer um longa que eu vi no cinema, né? Quando eu era criança ainda, foi super legal. Mas era algo muito pontual e, assim, era um longa do Maurício de Souza contra 10 longas da Disney, né? Então o Brasil ele não tinha produção audiovisual própria, muito difícil. E aí o que acontece, né, cara? Quando a gente gosta de um personagem, a gente viveu aquela história junto com ele, a gente tem uma lembrança e tal, a gente tem uma simpatia pelo personagem e de repente eu vejo uma camisa lá que tem personagem, eu quero comprar aquela camisa. Exato. Aí o que acontece? Isso é propriedade intelectual, isso gera economia criativa, né? Que é algo que hoje faz toda a diferença, é uma das áreas de economia mais relevantes do mundo, principalmente na área de games, né? E assim, pena que o nosso governo hoje não vê isso, porque é uma área a ser explorada gigantescamente. A Coreia do Sul fez um trabalho ótimo nos últimos 10 anos, por isso que o BTS está estourando hoje aí, por isso que ganhou o Oscar com Parasita no outro ano. Verdade. Então é investimento na economia criativa através de fomento do governo, tá? Sim. E assim, é uma área hiper legal que pode gerar muitos desdobramentos econômicos. Né? E aí o que acontece é que as empresas que têm essa visão, claro que eles têm que construir um conteúdo de qualidade para realmente cativar quem está assistindo, né? Não é qualquer coisa. Exato, assim. Não pode ser tosco, né? Vai acontecer um efeito inverso, né? Em vez de eu tenho, sei lá, uma fábrica de malhas, em vez de eu ter que pagar um royalty para um americano para eu colocar um personagem dele na minha marca, eu posso, de repente, fazer o meu universo. Eu concordo que não é simples isso aí, não é fácil, mas foi um caminho que algumas empresas que já tinham tamanho conseguiram fazer. Digamos, é mais arriscado até, né? Porque tu tem que fazer toda essa parte de desenvolvimento, formação e tudo mais, mas, poxa, depois que só tu é detentor e tu é detentor para sempre e tu não paga royalty, porque é da tua própria empresa, né? Exatamente. E pode gerar até a possibilidade de você licenciar para outros. Exatamente. Né? Então, a propriedade intelectual em si já é um produto. Ela gera muito mais alternativas de receita do que porque quando tu tens uma empresa têxtil, vamos usar o têxtil, né? Mas pode ser também caneca, né? Pode ser qualquer tipo de produto, né? Licenciável. Mas assim, se tu licencia o Superman, por exemplo, cara, muitas outras empresas também licenciam, né? Então, é meio que uma commodity daí, né? Agora, quando tu é detentor daquela marca lá, tipo, tu sabe que não vai ter concorrência, né? Apesar de que ainda tem muita questão da pirataria, né? Isso é uma coisa que também prejudica muito, né? Porque também não adianta só, digamos, o governo incentivar e abrir, né, as portas, as fronteiras e tudo mais, e a pirataria, e não conseguir fiscalizar, né? A questão de pirataria, né? A pirataria sei lá, um fenômeno que acho que sempre existiu aí, né? Mas ele no fim ele é meio que regulado pelo próprio mercado, né? Então, porque o que acontece é que o dono da propriedade intelectual é que quando vê a sua marca sendo usada de forma de forma sem autorização, não autorizada, né? Aí ele toma as medidas para poder. Sim. Entendi.